No número 38, a gente tem o seguinte problema. Tarzan está no caminho de uma manada de elefantes enfurecidos, quando Jane resolve intervir bravamente para salvá-lo. Estando sobre uma árvore alta, ela toma a ponta de um cipó disposto horizontalmente, sendo que a outra extremidade está presa ao galho de uma outra árvore e salta com velocidade inicial nula. O comprimento do cipó é L igual a 25 metros. Quando chega ao ponto mais baixo da trajetória circular, ela segura Tarzan e ambos continuam na trajetória circular, chegando a um ponto mais alto e seguro. A massa de Jane é de 54,0 kg e a de Tarzan é de 82,0. Letra A. Qual a velocidade máxima que Jane atinge em km por hora? Então, letra A. A gente tem aqui uma corda disposta horizontalmente. Vamos considerar a massa da corda, né? Afinal, senão ela ia fazer uma figura catenária. Aqui eu estou fazendo uma linha reta. Eu vou usar a conservação de energia mecânica para resolver esse problema, porque a gente sabe que um pêndulo não pode ser resolvido de uma maneira simples, sem usar a conservação de energia, né? Então a corda tem um comprimento L, igual a 25,0 metros. E aí a Jane salta aqui, pegar e considerar um instante intermediário aqui. A gente sabe que existe uma tensão na corda T, e a gente tem uma força-peso P. O sistema pode ser resolvido através da conservação de energia mecânica, porque a gente sabe que a variação de energia mecânica ela é igual ao trabalho de forças não conservativas. Com forças não conservativas relevantes aqui, a gente tem então a tensão. Vamos falar de um trabalho da força de arrasto que a gente vai desprezar, né? Então, com certeza teria ali uma força de arrasto, mas a gente vai desconsiderar ela porque a gente não tem condições de calcular isso. Bem, o trabalho da tensão aqui ele vai ser nulo porque a tensão ela vai ser perpendicular ao deslocamento instantâneo da pessoa que está pulando aqui, né? Porque se você pensar aqui nesse ponto, o deslocamento instantâneo é no sentido tangencial à trajetória, que é perpendicular à direção do cipó, né? Que aponta justamente para o centro da trajetória. Então a gente sabe que o trabalho da tensão tem que ser nulo. Então, para essa energia mecânica, vai ser energia mecânica final menos inicial, que vai ser igual a zero, portanto, energia mecânica inicial vai ser igual a energia mecânica final. Ou seja, energia potencial gravitacional inicial mais energia cinética inicial tem que ser igual a energia potencial gravitacional final mais energia cinética final. Notem que ela parte do repouso, né? Então a energia cinética inicial é nula. E aqui, espertamente, eu já, na hora de escrever o eixo y apontando para cima, eu já coloquei que o y é igual a zero justamente nessa posição mais baixa aqui, né? Então quer dizer que a energia potencial gravitacional final vai ser nula. Então a gente tem que m vezes g vezes h é igual a 1 meio de m vezes v final ao quadrado. Então a gente pode cortar a massa aqui e obter que a velocidade final da Jane vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes L, que aqui h é justamente o comprimento do cipó, né? Seria essa posição aqui. Ok, substituindo os valores aqui, a gente vai obter o seguinte, que isso vai dar 22,1 metros por segundo, que é equivalente a 79,7 km por hora. Na letra B, a gente tem o seguinte, qual a altura máxima que ambos atingirão no movimento de subida? Então aqui a gente tem uma questão em relação à colisão, né? A gente sabe que se a força resultante externa for igual a zero, isso implica que o momento linear do sistema
antes de um evento qualquer é igual ao momento linear do sistema depois desse evento, porque na verdade o momento linear é uma constante, né? Uma constante de movimento. Deixa eu parar aqui para pensar nos dois colidindo, justamente nesse ponto mais baixo aqui. A gente pode pensar no seguinte: a gente tem aqui o peso da Jane, mas está sendo sustentado pela tensão na corda. A gente tem o peso do Tarzan, a gente tem uma força normal exercida pelo solo. Então a gente pode considerar que aqui, bem, isso é respeitado, então o momento linear do sistema se conserva. Só que é muito comum em algumas colisões você não possa, na verdade, dizer isso. Porque, sei lá, você tem duas bolas que foram jogadas para cima, arremessadas, e elas batem no ar, e aí você tem o peso dessas duas bolas que não está sendo equilibrado. Ou você pega uma raquete e dá uma pancada numa bolinha. E aí é a mesma coisa, o peso não está equilibrado. A questão é que toda força ela vai ter um impulso. O impulso vai ser integral no tempo da força, né? Mas se essa força ela é muito pequena, uma força, sei lá, como o peso de uma bolinha, se a gente comparar essa força com a força envolvida na colisão, ela é muito pequena. Então, a gente pode dizer que o impulso devido à força-peso vai ser desprezível. Então, para colisões, a gente sempre pode usar que o momento linear do sistema antes de um evento qualquer, bom, antes da colisão, né? Ele é aproximadamente igual ao momento linear do sistema depois da colisão. Então ele não varia muito. Então a gente pode utilizar isso como uma maneira aproximada para resolver o problema. Notem que aqui embaixo a gente tem, na verdade, uma colisão dimensional, né? Porque ela vem e desce, e na hora que a gente bate aqui um no outro, é um movimento que acontece nessa direção horizontal. Então, eu posso considerar simplesmente um movimento unidimensional e a gente tem uma colisão entre dois corpos, né? Que é basicamente o que a gente está sempre estudando na parte de conservação de energia, de conservação do momento linear, né? A gente tem a colisão entre dois corpos e uma colisão unidimensional. Então, a gente pode dizer que o momento linear da Jane antes da colisão mais o momento linear do Tarzan antes da colisão tem que ser igual ao momento linear da Jane depois da colisão, mais o momento linear do Tarzan depois da colisão. Nota que aqui eu não estou carregando o índice X aqui, mas a gente sabe que isso aqui é uma coisa que vem de uma relação vetorial. Tem que lembrar que isso aqui é vetor, né? São componentes de vetor. Então a primeira coisa que a gente vai notar é que o Tarzan está parado, então ele não tem velocidade inicial. Então ele não tem momento linear inicial. Então a gente pode escrever simplesmente que a massa da Jane vezes a velocidade da Jane antes da colisão tem que ser igual à massa da Jane vezes a velocidade da Jane depois da colisão, mais a massa do Tarzan vezes a velocidade do Tarzan depois da colisão. Notem que como eles colidem e passam a se mover juntos, essas duas velocidades aqui são iguais, né? Eu vou chamá-las simplesmente de velocidades depois da colisão, que é justamente uma das coisas que a gente precisa calcular para poder determinar qual que é a altura que eles sobem. Então, se a gente fizer colocar isso em evidência, nessa velocidade, a gente vai ter massa da Jane mais massa do Tarzan vezes a velocidade depois da colisão. Isso implica, então, passando esse mj mais mt dividindo, que a velocidade depois da colisão de ambos vai ser mj sobre mj mais mt, tudo multiplicando a velocidade da Jane antes da colisão. Então, se essas contas aqui, isso vai dar 8,79 metros por segundo. Porque na verdade a gente quer saber a que altura que eles sobem, né? Então aqui eu posso utilizar a conservação de energia mecânica de novo, né? Então a mesma coisa que a situação da descida vai ser para a subida. Então energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. E aí eu posso escrever lá que energia potencial gravitacional inicial mais energia cinética inicial é igual a potencial gravitacional final mais energia cinética final. Aqui, como a gente quer saber a altura máxima, a gente sabe que a gente vai parar lá no instante mais alto. Então essa energia cinética final é nula.
No início eles partem aqui dessa parte mais baixa, onde eu coloquei y igual a zero, então a energia potencial gravitacional inicial é nula. Isso implica então que 1/2 da massa de ambos, né, vezes a velocidade inicial ao quadrado, tem que ser igual a massa de ambos vezes g vezes a altura máxima que eles sobem, que é justamente o que eu quero determinar. Note que a massa aqui corta e eu obtenho que h vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes g. Só que notem, vou escrever assim, 1 sobre 2g vezes essa velocidade inicial. Só que essa velocidade inicial ao quadrado aqui, ela vai ser o quê? Vai ser o quadrado desse termo aqui, porque a velocidade depois da colisão é a velocidade inicial. Então, se eu pegar essa velocidade depois da colisão, então aqui VI é igual à velocidade depois da colisão, idêntico. A gente vai ficar com mj sobre mj mais mt ao quadrado vezes a velocidade antes da colisão ao quadrado. A velocidade antes da colisão ao quadrado é o quê? Vai ser o quadrado desse termo aqui, ó, que é raiz de 2 vezes g vezes L. Então, quando eu levo ao quadrado, vai dar simplesmente raiz de 2 vezes g vezes L. É isso, 2 vezes g vezes L. Então, vejam que esse termo aqui corta com esse aqui. Com esse 2g, né? Vai ficar só o L. Então, eu vou ficar com mj sobre mj mais mt tudo ao quadrado e multiplicar L. Então, fazendo essas contas aqui, isso vai dar 3,94 metros. E finalmente, na C, a gente precisa determinar a força média. Então, o problema diz o seguinte: se o tempo necessário para que Jane segure Tarzan é de 0,1 segundos, isto é, o tempo que dura a colisão entre eles, qual será o módulo da força média a que ambos estarão sujeitos? Então vejam que é o seguinte, ambos vão estar sujeitos a uma força, né? A Jane é uma força, o Tarzan é a reação dessa força. Então, a gente sabe que a força média que atua sobre um corpo, ela pode ser escrita como uma variação do momento linear desse corpo, dividido por a duração do intervalo de tempo em que ocorre essa variação no momento linear. Então, notem aqui que a gente está falando do módulo do vetor que é o vetor ΔP, né? Que é o vetor variação no momento linear, que às vezes é chamado de momento transferido também. Então, para calcular esse valor aqui, como que eu posso fazer? Bem, eu posso pensar em ΔP da Jane como sendo o momento linear final da Jane menos momento linear inicial da Jane, ou posso pensar para o Tarzan, né? Aqui é um J. Então, PT final menos PT inicial. Só que é mais fácil a gente calcular aqui para o caso do Tarzan, porque a gente sabe que o momento linear inicial do Tarzan é nulo. Por quê? Porque ele estava parado. Então, eu tenho simplesmente que esse termo aqui vai ser massa do Tarzan vezes velocidade depois da colisão, né? Que é esse valor que a gente calculou aqui. Portanto, eu tenho que o valor da força média vai ser igual a ΔP, que vai ser mt vezes VDC, sobre ΔT. Acho que aqui não vale a pena a gente pegar e ficar substituindo um monte de coisa e depois substituir no final, porque só vai dar muito trabalho. E aí aqui a gente vai fazer as contas e vai obter um valor. Vejam que o tempo foi dado com um algoritmo significativo só, então só tem um algoritmo significativo na resposta, que vai ser 7 vezes 10 na 3 newtons. Então isso é a força de mais ou menos 700 kg, né? Então a gente precisa de super-heróis ideais que aguentem a colisão. Certo? É isso.